Temos falado sobre muitas coisas. Estamos falando sobre ser um mentor. Falamos sobre por que os jovens precisam de acompanhamento espiritual. Também falamos sobre o propósito disso, as características que um mentor deve ter. Vimos exemplos bíblicos, ilustrações bíblicas. Também falamos sobre algumas das ferramentas que são importantes quando se trata de acompanhamento espiritual. Falamos sobre o encontro como aquele momento no tempo e no espaço em que o mentor e o jovem se encontram para trabalhar e realizar o acompanhamento espiritual. Mas agora, eu gostaria de falar sobre algo tremendamente importante e é o papel do Espírito Santo no acompanhamento espiritual. O objetivo final do acompanhamento espiritual é que Cristo seja formado na vida das pessoas, como já mencionamos, e que elas possam contribuir para o reino. Nessa obra de acompanhamento espiritual, o Espírito Santo é o protagonista, e nossa responsabilidade como mentores não é usurpar o papel do Espírito Santo, mas pelo contrário, tornar o jovem ou a jovem com quem estamos trabalhando dependentes do poder do Espírito Santo em suas vidas. Há uma promessa do Senhor Jesus dada no Evangelho de João, repetida em várias ocasiões, que é muito importante. O Senhor Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me reconhecem." O Senhor Jesus também diz que quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda a verdade e vos ensinará todas as coisas. É o privilégio de cada filho e cada filha de Deus ser capaz de ouvir e reconhecer a voz de Deus para as suas vidas, entender a vontade de Deus para as suas vidas, tomar decisões, ser capaz de desenvolver esse projeto vital, único e singular que Deus tem para cada pessoa. E é a nossa responsabilidade ajudar os jovens a se conectarem com o Espírito Santo e identificar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo em suas vidas pessoais. Há um exemplo nas Escrituras que eu gosto, do qual podemos extrair alguns princípios que são muito importantes quando você está trabalhando como mentor. No livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, é uma passagem bem conhecida. É a passagem em que Samuel é chamado ao ministério. Samuel era um adolescente na época. Ele não tem um papel importante no templo. Ele é simplesmente um assistente do sumo sacerdote, o garoto de recados, diríamos atualmente. Mas podemos discernir alguns princípios espirituais muito importantes de seu chamado. O primeiro princípio é que Deus chama todas as pessoas. Mais uma vez, isso está de acordo com o que o Senhor Jesus disse. O Espírito Santo o guiará em toda a verdade e lhes ensinará todas as coisas. Minhas ovelhas ouvem minha voz e a reconhecem. Mas há um segundo princípio espiritual muito importante que podemos ver no chamado de Samuel. Às vezes é difícil reconhecer a voz de Deus. Existem muitas vozes falando a nossas vidas. A voz da cultura, a voz da igreja, a voz da tradição, a voz dos pais, a voz dos amigos, a voz da mídia. Em meio a tudo isso, às vezes é difícil reconhecer a voz de Deus. E devemos assumir, não fomos treinados muito bem para reconhecer a voz de Deus em nossas vidas. Portanto, o segundo princípio espiritual é que às vezes pode ser difícil reconhecer a voz de Deus. Mas o terceiro princípio espiritual que vejo no chamado de Samuel é que outros podem ajudar. Eli tinha as falhas que tinha, seus filhos eram como eram, mas ele tinha a capacidade de entender que aquele que estava chamando era Deus e sabia como dirigir a atenção de Samuel para Deus. E eu acho que isso é responsabilidade do mentor. A responsabilidade do mentor não é suplantar a voz do Espírito Santo. A responsabilidade do mentor não é falar em nome de Deus, mas ajudar o jovem a se conectar e discernir a voz de Deus em sua vida. Porque se eu tomar o lugar de Deus e a voz de Deus, o que eu vou gerar é uma dependência. Eu não vou gerar maturidade. Eu não vou gerar dependência de Deus, mas dependência de mim. É por isso que é tão importante que o mentor seja dependente do Espírito Santo para tornar o Espírito Santo central no acompanhamento espiritual e fortalecer e capacitar os jovens a entender
discernir, ouvir e aplicar a voz de Deus em suas vidas. Porque esse é o seu direito inato. É o direito que eles têm como filhos de Deus. É por isso que é tão importante enfatizar o papel central do Espírito Santo no acompanhamento espiritual. Não há problema em ter técnicas, não há problema em ter ferramentas. É bom ter uma estrutura, mas devemos dar centralidade ao Espírito Santo. Dar sempre o primeiro lugar ao Espírito Santo. Para se referir ao Espírito Santo na vida do jovem, quando ele tem que discernir, quando ele tem que tomar decisões, quando ele tem que fazer planos, quando ele tem que interpretar as Escrituras. Dê este lugar central ao Espírito Santo, porque ele é verdade, porque ele existe. Porque caso contrário, seria simplesmente algo bonito que temos na Bíblia, mas não pode ser aplicado na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Por isso é tão importante dar esta centralidade ao Espírito Santo. Ajudar o jovem a reconhecer a voz de Deus no meio de todo barulho, de toda a poluição sonora que há na sua vida.